Bom dia, seja bem-vindo a mais uma aula aqui sobre o livro Flor do Lácio. E o texto de hoje será Um Quarto de Moça, um texto do José de Alencar. Eu gosto do José de Alencar e foi interessante fazer o estudo desse texto, tá? Então, a primeira coisa, como eu já comentei com vocês, é a gente fazer a leitura em voz alta do texto. Num primeiro momento, parece Ai, meu Deus, é muito distante, muita coisa passa sem a gente entender, tá? Mas é assim mesmo, tá bom? Não precisa se apavorar, tá? Então vamos lá, um quarto de moça, eu vou ler Coisa sem movimento, tá? A minha versão é a antiga, então muita coisa tá escrito assim, tá? Então ele vai fazer uma descrição de uma coisa sem movimento. Um quarto de moça. Com efeito, nada mais loução do que essa alcova em que os brocatéis de seda se confundiam com as lindas penas de nossas aves, enlaçadas, em grinaldas e festões pela orla do teto e pela cúpula do cortinado de um leito colocado sobre um tapete de peles de animais selvagens. A um canto, pendia da parede um crucifixo em alabastro, aos pés do qual havia um escabelo de madeira dourada. Pouco distante, sobre uma cômoda, via-se uma dessas guitarras espanholas que os ciganos introduziram no Brasil quando expulsos de Portugal, e uma coleção de curiosidades minerais de cores mimosas e formas esquisitas. Junto à janela havia um traste que à primeira vista não se podia definir. Era uma espécie de leito ou sofá de palha matizada de várias cores, entremeada de penas negras e escarlates. Uma garça real empalhada, prestes a desatar voo, segurava com o bico a cortina de tafetá azul que ela abria com a ponta de suas asas brancas, e caindo sobre a porta, vendava esse ninho de inocência aos olhos profanos. Tudo isto respirava um suave aroma de benjoim que se tinha impregnado nos objetos com seu perfume natural, ou como a atmosfera do paraíso de uma fada que uma fada habitava. Tá? Então, primeira leitura, depois leitura silenciosa marcando as palavras que não se sabe com certeza o significado, né? Eu fiz uma busca aqui com a Rafa, nós colocamos loução, muito elegante, garboso, alcova. Então, vamos lá, vamos já fazer a paráfrase aqui. Então, com efeito, nada mais loução do que essa alcova, então nada mais elegante, garboso do que esse quarto de mulher, em que os brocatéis de seda, brocatel não achamos, tá? Se confundiam com as lindas penas de nossas aves, enlaçadas em grinaldos, enlaçadas, prender com laçadas, tá? Então estavam presas com laçadas, em grinaldas e festões pela orla do teto, grinalda, enfeite de flores entrançadas e dispostas em curva, como se fosse assim, né? A maneira de fita ou de banda. Então elas estavam enlaçadas e assim, tá? Em grinaldas. E festões pela orla do teto. Então, festões, ramalhete de flores e folhagens. Pela orla do teto e pela cúpula, zimbório, domo. Do cortinado, então tinha um cortinado como se forma de domo no teto, tá? De um leito colocado sobre um tapete de peles de animais selvagens. Isso. Tá aí tudo bem, né? Então ele tá dando aí, primeira descrição, ele falou muito de adornos na parede, no teto, tá? Desse quarto. Ele já pontua que é um quarto e um quarto de moça, porque a alcova é um quarto de moça ou casal, tá? E aí ele fala, né, desses adornos em grinaldas enlaçados e festões, grinaldas e festões enlaçados pela orla do teto, então em volta do teto, e pela cúpula do cortinado de um leito, provavelmente aqueles dosséis, colocado
sobre um tapete de peles de animais selvagens. Tudo bem? Deu pra gente ter uma ideia, né? A um canto dessa alcova pendia da parede um crucifixo em alabastro. Alabastro é um tipo de mármore muito branco. Então tinha esse crucifixo, isso aqui pontua que ela é uma menina cristã, aos pés do qual havia um escabelo de madeira dourada. Escabelo é um estrado para descansar os pés. Tem até citei essa palavra na Bíblia, né? Vou colocá-lo sobre escabelo de seus pés. Colocar o diabo, né? Como escabelo por debaixo dos seus pés, tá? Então ele usa esse mesmo vocábulo da Bíblia. De madeira dourada. Pouco distante, então veja, é um quarto de moça, mas bem enfeitado, né? Bem glamuroso, bem loução, como ele fala, que é elegante, garboso, né? Tá tudo casando. Vocês percebam que a descrição está toda casando, né? Pouco distante, sobre em outro canto já, sobre uma cômoda, cômoda todo mundo sabe, né? Via-se uma dessas guitarras espanholas que os ciganos introduziram no Brasil quando expulsos de Portugal. Um instrumento também fora do comum, inusitado, né? E uma coleção de curiosidades minerais, de cores mimosas e formas esquisitas, provavelmente pedras, não é? De várias cores, cores mimosas, que delicadas, né? E formas esquisitas. Não estava polida essas pedras, né? Junto à janela havia um traste móvel caseiro, que à primeira vista não se podia definir o que era quando a gente olhava de primeira vista. Era uma espécie de leito ou sofá de palha matizada, nuançado esse matizado aqui, tá? Tinha nuances, né? De várias cores, então era bem colorido, e entremeada de penas, então intercalado com essas cores, tinham penas negras e escarlates, então vermelho e preto, nesse móvel, nesse traste, que parecia um leito ou um sofá. Era um móvel rústico, né? Um móvel caseiro. Alguém fez esse móvel. Será que foi ela? Não sabemos, né? Uma garça real empalhada, uma ave empalhada no quarto, bem inusitado, né? Por isso que é loução mesmo, né? Esse quarto. Prestes a desatar o voo, segurava com o bico a cortina de tafetá azul que ela abria com a ponta de suas asas brancas. Então, o bico segura a cortina de tafetá azul que ela abria, que é a garça, né, com a ponta de suas asas brancas e caindo sobre a porta, vendava esse ninho de inocência aos olhos profanos. Essa garça até parece uma guardiã, né, porque ela está na porta, sobre a porta, vendava, fechava, né, esse ninho de inocência aos olhos profanos, então como se estivesse protegendo. Tudo isso respirava um suave aroma de benjoim, que depois eu acho que a gente procurou. Aqui, ó. Olhos profanos, olhos que não respeitam o que é sagrado, no caso a inocência daquela moça, né? E respirava o suave aroma, cheiro de benjoim, cheiro de mocinha inocente, tá? É uma figura de linguagem, né, que ele usou. Que se tinha impregnado nos objetos como o seu perfume natural, ou como a atmosfera do paraíso que uma fada habitava. Então, ele fez a referência aqui de fada, né? Eu acho que é isso. Bom, aí ele fala aqui, estudo das palavras, a gente já fez aqui a busca, já fui falando aqui para vocês. Qual a significação de cores mimosas, prestes a desatar voo, também falei aqui, né? Pronta a voar, a orla do teto, alabastro, traste. Eu tô olhando de cima. Respirava um suave aroma.
explica as comparações existentes no texto. Eu não fiz esse, eu acho que eu fiz em voz alta com a Rafa, tá, gente? Eu vou passando aqui o que eu... Isso aqui é tranquilo de fazer, porque o mais difícil a gente já fez foi a paráfrase, né? A gente foi passando ponto a ponto e explicando. Então, o que nos descreve José de Alencar nesse trecho? O estudo do plano de composição, tá? Um quarto de uma moça. Que ordem ele seguiu em sua descrição? Então, ele começou com as paredes, né? Esses enfeites que estão em torno do teto, dessa orla do teto, como eram esses enfeites, né? Então, brocatéis de seda, grinaldos e festões pela orla, tá? Depois a cama, ele fala dessa abóboda, que é a cúpula desse cortinado, que é uma abóboda, é o teto, né, em si. Depois fala desse tapete de animal selvagem. Você veja que o quarto é um quarto bem colorido, é maximalista esse quarto. E com vários elementos. Então ele foi para esse tapete, aí ele fala de um canto do crucifixo de alabastro, depois esse escabelo. Então nessa parede tinha esse crucifixo e esse escabelo, esse banquinho. Depois, em um outro canto, uma cômoda, onde tinha uma guitarra espanhola, que era dos ciganos, né? E uma coleção de pedras, de cores mimosas e formas esquisitas. Então não era tudo bonitinho a formato, né? Mas de cores mimosas, suaves. Esse móvel, que é um traste, que não se sabe se é uma cama ou um sofá, que tinha uma palha suavizada de várias cores, entremeada, com penas negras e vermelhas. Então, bem inusitado esse móvel. Depois ele fala dessa garça, prestes a desatar voo, segurando com o bico a cortina de tafetá, que ela abria com a ponta de suas asas brancas. Então a gente está, né, caindo sobre a porta. Então a gente sabe onde que está essa garça. Vendava esse ninho de inocência aos olhos profanos. Então tudo isso, né, essa cortina de tafetá fechava, não é? Esse ninho de inocência, blindava aos olhos profanos, e tudo isso respirava, tinha um cheiro. Então, olha só, ele deu as descrições de todos esses móveis, dessas paredes, desses cantos, descrição dos móveis. Depois ele fala dessa cortina que está selando junto com a garça, como se fosse uma proteção, e muitas vezes essas cores têm um significado, tá? No curso que eu vou lançar, estou gravando essa aula hoje, é 3 de maio, no curso que eu vou lançar sobre análise literária, vocês vão ver isso, tá? Quando uma coisa se repete, uma cor, então tem um significado. Eu aprendi isso muito com Madame Bovary, né? Então aqui deve ter um significado esse azul, porque tafetá azul, tá? E que selava, né? Essa garça também provavelmente tem um significado, é o caso às vezes até de buscar significado de uso de garça no texto, tá? Eu não fiz isso aqui, no curso lá de análise literária eu vou ensinar. Na verdade é só pontuar mesmo, você pode fazer essa pesquisa, tá bom? Depois ele fala desse suave aroma de benjoim. Vou até procurar aqui, porque eu acho que na época a gente procurou, mas eu acho que é uma madeira bem... Eu vou fazer aqui, porque faz tempo que eu fiz, tá, gente? É uma especiaria mesmo. Tem até óleo essencial, tá? De benjoim. Resina aromática obtida da árvore de gênero Styrax benjoeiro, é conhecido pelo seu cheiro doce e balsâmico, sendo usado em perfumes, incensos e também aplicações terapêuticas e espirituais. Então tinha esse cheiro, provavelmente tinha algum tipo de perfume. Então também tem a questão do cheiro, tem a questão da cor, tem a questão do cheiro, tá? Que estava impregnado como seu perfume natural. Será que é algum produto que passavam no móvel? Não sabemos, né? Mas a gente sabe que tem esse cheiro.
ou como a atmosfera do paraíso que uma fada habitava. Por quê? Porque era o quarto de uma moça. E ele acaba falando que ela é uma fada, né? Tá, gente? Então, aqui a gente já passou a descrição, né? Que elementos descritivos também eu fiz isso em voz alta com vocês aqui. Aí fala: que impressão nos causa o quarto descrito? Por quê? Qual é a impressão para vocês? Para mim, passa uma impressão de uma menina muito diferente. Mesmo para a época, né? José de Alencar não deve ser uma coisa recente, né? Então, de uma menina bem. Uma menina diferente do que o convencional. Não tava tudo assim, rosinha, não tinham cores fortes, tinham materiais diferentes. Tinha o crucifixo, né? Tinha a questão da guitarra cigana. Uma menina com interesses variados e gostos inusitados, vamos dizer assim, tá? Essa é a descrição que eu vejo. Inusitados, mas assim, inocente, pura, né? Tinha interesses em minerais, em pedras. Era cristã, porque a gente tem um crucifixo. Tem esse móvel, que é um traste, que a gente não sabe se é um sofá ou uma caminha, né? Com cores também. Tinha uma ave empalhada. Tem coisa mais inusitada do que uma ave empalhada, e você ter uma ave empalhada no seu quarto, né? Deveria gostar de ciências, a impressão que dá, né? Que é que mais nos desperta atenção neste quarto? Para mim, a questão do tafetá azul, essa descrição da garça segurando com o bico um lado, o outro lado, né? A ponta e caindo esse sobre a porta, como selando. Eu acho que é uma figura de linguagem importante que ele está usando aqui. Essa questão do cheiro também, que é algo que ele trouxe, né? Para mim é isso. Que representa para o dono do quarto? A guitarra. Não sei, ela toca essa guitarra ou é um enfeite? Aqui não fala, né? Só fala que está sobre a cômoda e que era uma guitarra espanhola que os ciganos trouxeram. Então não é uma guitarra que se encontra em qualquer lugar. Não sabemos, né? Mas ela, como eu disse, tem uma menina de gostos inusitados. A coleção de curiosidades minerais, quando a gente fala de coleção, a gente pensa em dedicação e demanda de tempo. Para se montar uma coleção, se precisa de tempo, né? E dedicação. Então, ela dedicou porque ela deve gostar de minerais. Tá? Faz-nos essa descrição ver o quarto com sua mobília e seus ornamentos? Sim, consegui enxergar tudo. Que se deduz daí em relação ao estilo do autor do trecho? Não sei. Ele é bem detalhista, né? Conseguiu colocar a descrição fiel desse quarto, eu consegui enxergar esse quarto. A Rafa também, não é? Bem detalhista, realista, né? A descrição dele. Muito rica em detalhes, né? A gente conseguiu ver bastante. Não falou da cor da parede, não falou o tipo de piso, mas falou do tapete, né? Então, não sei. O que mais? Aí fala exercícios, vocabulário e gramática, deu sinônimos. O 3 fala assim: dê exemplos das seguintes formas sentimentais das figuras de estilo prosopopeia, amplificação e ironia. Eu fiz aqui a amplificação primeiro, então peguei um trecho, né? E fiz a amplificação. Então, peguei o trecho. A um canto, pendia da parede um crucifixo em alabastro, aos pés do qual havia um escabelo de madeira dourado. Eu amplifiquei. Então, quando a gente fala amplificação, isso tem também no livro que a Isa lançou, tá? Isabela lançou um livro na sexta, não essa sexta agora, na outra, a última sexta-feira de abril, sobre fábulas, né? Exercício de retórica, né? Para quem nas mata.
em cima de fábulas, recomendo, tá, gente? Tá tudo no meu site, você olha lá, linguagem clássica, fábulas, é o livro da Isabela, e a gente trabalha bastante isso, tá? Amplificação, então eu vou amplificar aqui para vocês. Normalmente a gente aumenta o nível de descrição. Eu coloquei, há um canto escuro e gélido, pendia da parede cinza, um crucifixo em alabastro polido, aos pés do qual havia um escabelo pristino de madeira dourada envelhecida. Então, aumentei a quantidade de adjetivos, tá? Importante fazer isso. Prosopopeia, não lembro o que é. Essa é a parte de semântica, né, gente? Semântica. Prosopopeia. O que é prosopopeia? Vou ler para vocês. Prosopopeia, também conhecida como personificação, é uma figura de linguagem que atribui características e ações humanas a seres inanimados, objetos animais ou ideias abstratas. É um recurso estilístico comum em textos literários, mas também pode ser encontrado em publicidade e outras formas de comunicação. Então, é dar características e ações humanas a seres inanimados. Eu fiz aqui, tá? O meu foi em cima da guitarra. Bom, vou ler. A guitarra espanhola fazia chocarrices através de músicas ciganas contra a cômoda. Esta se sentia incomodada, já que a guitarra ficava o dia e noite em cima dela, perturbando-a. Então, eu dei uma característica para a guitarra, que ela fazia chocarrices contra a cômoda, onde ela estava em cima, tá? É isso. E a ironia, né? Ironia é ironia mesmo, né? Então, eu coloquei aqui, em cima da garça real, tá? Nossa, uma garça real empalhada viva. É uma ironia. Tá bom, gente? Eu tenho muita dificuldade com ironia. Eu admiro muito escritores que têm esse senso de ironia, como o caso de Jane Austen, muito forte. Eu acho algo muito inteligente quando a pessoa sabe fazer, né? Bem feito. E então, se você quer adentrar o mundo da ironia inglesa, leia Jane Austen, tá bom? Teremos análise literária de Orgulho e Preconceito, tá? Além do curso, tem vídeo meu já com a minha análise, mas a gente vai ter o livrinho também, tá? Para vocês fazerem. Tudo bem? Deixa eu ver se tem mais. Aí, ele fala aqui, forme pequenas expressões comparativas. Eu fiz tudo isso aqui oral, gente, com a Rafa. Coloque no plural os nomes que estão no singular. Isso aqui é morfologia, tá bom? Isso aqui é muito importante fazer, faça. Eu fui fazendo com a Rafa, a gente foi lendo o texto, ela foi identificando os substantivos e passando os substantivos, quando no plural, para o singular. Faça isso, tá bom? Não vou fazer porque senão vai ficar muito grande a aula. Coloque no singular isso. Conjugue todos os tempos os verbos poder, abrir, definir e servir, nós não fizemos, faça aí. Explica a colocação dos pronomes nesse trecho, a gente fez, tá? Que móveis e ornatos se encontram numa sala de visitas, também fizemos em voz alta, e fizemos a redação imitativa, tá? Então, descreva uma elegante sala de visitas. Eu vou ler a minha para vocês. Tá, gente? Então, se você quiser expandir o estudo disso aqui, você vê a questão dos pronomes. Veja só. Gente, isso aqui é muito igual, parecido com linguagem clássica 1. Né? O aluno que fez linguagem clássica 1 bem feito, ele consegue fazer isso aqui tranquilamente. Né? Vou dar um exemplo. Eu não gosto, eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau. Vamos lá. Nós temos aqui, ó, eu marquei no texto, tá? Os demonstrativos. Essa alcova. Vou falando todos que eu for achando. Se confundiam. Ó. Com efeito, nada mais ou são do que essa alcova em que os brocatés de seda se confundiam com as lindas penas de nossas aves, enlaçadas em grinaldos e festões pela orla do teto e pela cúpula do cortinado de um leito, colocado sobre um tapete de peles de animais selvagens. Eu estou aumentando a ênfase aqui quando eu acho o pronome, tá?
A um canto pendia da parede um crucifixo em alabastro, aos pés do qual havia um escabelo de madeira dourada. Pouco distante, sobre uma cômoda, via-se, oblíquo, né, uma dessas guitarras espanholas que os ciganos introduziram no Brasil quando expulsos de Portugal. E uma coleção, aqui não, tá? É conjunção, gente. É conjunção, gente, desculpa. E uma coleção de curiosidades minerais de cores mimosas e formas esquisitas. Junto à janela, aqui eu tô focando nos demonstrativos pessoais, possessivos, tá? Havia um traste que, à primeira vista, não se podia definir. Era uma espécie de leito ou sofá de palha matizada de várias cores e entremeada de penas negras e escarlates. Uma garça real empalhada prestes a desatar o voo segurava com o bico a cortina de tafetá azul que ela abria com a ponta de suas asas brancas e, caindo sobre a porta, vendava esse ninho de inocência aos olhos profanos. Tudo isto respirava um suave aroma de benjoim que que é relativo, né? Que se tinha impregnado nos objetos com o seu perfume natural ou como a atmosfera do paraíso que uma fada habitava. Tá? O que aqui também. Beleza? Só para não deixar em branco. Tá? Faça aí o estudo dos verbos. Faça, nem que se for um indicativo presente, passado e futuro. Tá? Vou ler para vocês meu texto. Sala de visita, imitação José de Alencar. Com efeito, nada mais loução do que essa sala de visita em que as paredes revestidas de molduras estilo wainscot craftsman, é um tipo de... até a metade da parede com um lindo papel de fundo branco, com flores em diferentes tons de azul que lembravam coisas americanas, casas americanas à beira-mar. 2 sofás confortáveis de linhão branco, com lindas almofadas ornadas de crochê, bordados e tecidos que remetem aos tons do papel de parede. 2 mesas laterais suportavam um lustre com cúpula de palha e outro de linho coral, o que harmonizava perfeitamente com o azul. No chão, um lindo tapete de sisal em tons de areia e palha harmonizava o ambiente. Uma linda mesa de centro de madeira de jacarandá exibia alguns livros de arte e de arquitetura clássica. Apenas alguns amigos queridos podiam adentrar aquela íntima sala de visita. Ok? É isso aí. Tem dificuldade de encontrar adjetivo, tem que ir para o dicionário, tá, gente? E vocês podem também olhar os dicionários de sinônimos. Às vezes vão repetir até um adjetivo que tenha no texto do José de Alencar ou do autor, tá bom? Deixa eu ver. O que eu fiz aqui que tem outro texto? Eu acho que é isso. Tá, gente? Então, por enquanto é isso. O próximo texto eu não sei ainda qual que eu vou usar. Teve um texto que a gente não gostou. A Baía de Botafogo a gente não gostou, foi chato. O Templo do Sol, acho que vai ser o Templo do Sol ou Paisagem Sertaneja. A próxima aula será sobre paisagem sertaneja, tá bom? Eu queria fazer um pedido aqui do seguinte: se você usa meus materiais, se você gosta dos meus livros, se os meus livros estão ajudando seus alunos e filhos a aprenderem a língua portuguesa, eu peço um favor. Meus livros estão disponíveis à venda também na Amazon, pela própria editora, né? Que é Print on Demand. Então, se você lá na Amazon pesquisar o meu nome, Cristiane Elias, você vai encontrar os meus livros lá. Se você gosta dessas aulas, eu estou contribuindo com as suas aulas, o conhecimento dos seus. Por favor, coloque uma resenha lá sobre os meus livros na Amazon. Isso vai fazer com que mais pessoas conheçam o meu trabalho, mais crianças tenham acesso a esses materiais e aprendam a língua portuguesa. Tá bom? Meu pedido sincero aqui, tá? Não conhece meus materiais? Cristiane Elias, está aqui o link embaixo, é só entrar lá, assistir a aula.
ver os meus livros lá, os meus cursos, tá? A gente tem um currículo todo encadeado aí para ajudar, para que as crianças aprendam. E fica a reflexão, como eu já acho que falei na aula passada. Quando a gente fala de linguagem, a linguagem vai nos acompanhar por toda a nossa vida. Independente do rumo que a gente tome, a gente sempre vai ser acompanhado pela nossa língua. Então, é importantíssimo que saibamos a nossa língua. E esse aprendizado, esse entendimento, ele migra para outras línguas. Por isso que antigamente as pessoas conseguiam aprender outras línguas de forma até que rápida, né? Por quê? Porque a estrutura da linguagem é a mesma. Você migra o entendimento. Para vocês terem um exemplo. Essa semana a Isabela ela estuda japonês, né? No Kumon. E ela veio falar para mim, falou, mãe, é interessante que no Kumon eu tô vendo, não tem pronome possessivo, falar minha irmã, sua irmã. As palavras mudam. Não existe um pronome possessivo sua, minha. Esse termo todo, ele muda. Como se fosse um substantivo com um acoplado de um pronome possessivo aí. Se a Isabela não sabe o que é pronome, ela vai decorar aquilo como no método natural, mas ela não vai entender. Aqui não. A gente entende cada coisa. O que é um pronome, o que é um substantivo, o que é um adjetivo, a correlação entre eles, tá bom? Então, se você puder fazer essa bondade, tá bom? Eu vou agradecer de coração e espero que você seja bem sucedida nos seus estudos, você, sua casa, seus alunos, e é isso. Então, Deus abençoe e até a próxima aula.